Olá, bem-vindos a mais um podcast da Redação de Biologia. Aqui é Fabrício Sérgio Oliveira. A gente vai conversar hoje. A conversa hoje é mais do que especial, A gente vai falar com 3 gerações aqui, né, da USP Pinheiros, 3 estudantes da Medicina USP Pinheiros, um da turma 107, que é o Vitor Froza, um da turma 108, que é o Ian Robert, e um da turma 109, acabou de entrar, né, na Faculdade de Medicina Pinheiros, este ano de 2021, que é o Leonardo Olímpio. Então a gente vai conversar com os 3, vamos falar uma boa tarde para quem está ouvindo por aí, pode ser boa noite, boa tarde, boa madrugada. Vamos falar um oi então para o mais antigo aqui, né? Então é o Vitor Rosa, o Vitor Froza. Vitor, tudo bem com você por aí? Como que estão as coisas? Oi, Fabrício, tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vamos falar oi aqui pro Ian Robert, que é o da turma 108. E você, Ian, tá tudo bem por aí? Tudo bem, Fabrício, tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos conversar um tanto bom, né, sobre a trajetória, sobre a cartilha, a transparência do vestibular da FUVEST, vem ganhando cada vez mais transparência, a gente vai conversar sobre isso. E agora a gente vai falar um oi aqui pro Leonardo Olímpio, não é? O calouro mais novo, né, aqui da tríade aqui da tríade de estudantes da Faculdade de Medicina, Leonardo Olímpio. Tudo bem, Léo? Tudo tranquilo? Vamos conversar bastante sobre redação, é isso? É isso aí, prof. Tudo bem? Aqui tá tranquilo. Um bom dia aí para todos que estão ouvindo também. Muito feliz de estar aqui hoje. Maravilha. Não, feliz a gente de conversar com vocês. Gente, a conversa tem muitos mitos sobre a faculdade, sobre o vestibular da USP, né? O vestibular da FUVEST, a FUVEST que faz o vestibular para a gente entrar na USP. Há muitos mitos quando a gente vai fazer o vestibular e, de repente, vocês passaram simplesmente no curso mais concorrido, naquilo que mais exige notas, né? Porque a competição é muito alta, é muito grande. A gente sabe que passar na Medicina Pinheiros é algo assim, é uma conquista enorme mesmo, né, para os estudantes brasileiros e para vocês. Vocês passaram, são 3 pessoas de lugares distintos e passaram 3 anos distintos aí. O que vocês viram antes do vestibular? O que para vocês... Vou fazer a pergunta primeiro para o Vitor, né? Depois a gente vai para o Ian, depois para o Léo. A pergunta é a mesma, é assim, o que vocês tinham como imagem da própria FUVEST? E o que caiu por terra? Quais são os mitos, a mística que caiu por terra quando vocês passaram pela prova? E quais as coisas que se confirmaram? Então a pergunta é essa, para os 3. O que caiu? Quais os mitos e a mística que caiu por terra ao passar no vestibular da USP, a hora que caiu a ficha? E quais as coisas que não se confirmaram? Aquilo que se confirmou e aquilo que não se confirmou. Vitor, vamos começar por você? Você que mexe com isso, você que tem uma página, você que mexe com estudos, hoje você lida com estratégias de estudos, né, ajudando pessoas no Brasil todo, e tem alunos, e faz mentoria para alunos no mundo todo. Fala pra gente o que você achou, o que caiu e o que ficou. Eu acho que em relação à FUVEST, Fabrício, cria-se muito uma mística, principalmente por ser uma banca muito tradicional, por exemplo, anos e anos de provas, e ao mesmo tempo ser o acesso à maior universidade assim, da América Latina por muitos anos, que é a USP, cria toda uma pressão, a dificuldade das próprias questões e até a questão da mística da redação muito forte, né, da questão filosófica, os temas mais abstratos, muito comuns. Então a gente tem o tema das fronteiras, o mundo por imagens de 2012, da comoditização da sociedade, são temas muito novos, muito profundos de certa forma também. Então tem toda essa mística em relação a tudo isso, né? O pessoal tem um medo muito recorrente em relação a como esses temas vão ser explorados, como devo fazer com esses temas. Geralmente a preparação do pessoal não é tão pautada em uma abstração assim muito forte, é um tema um pouquinho mais pesado, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê até o resultado das citações e tal, a gente vê redações brilhantes, muito impecáveis e que mesclam no seu estilo, né? Não só a redação mais intelectual, mas a redação também que vai para uma argumentação em outro nível, assim, com menos ilustrações, uma questão mais técnica, mais racional e tal. Vários estilos que ao meu ver,
época até não imaginava que eu podia usar tanto, né? Então, eu fiz uma redação tranquilo, mas ao mesmo tempo nervoso, se eu estava enfrentando o estilo FUVEST, né? Tem esse famoso estilo FUVEST também, que tem essas características especiais da FUVEST, mas ao mesmo tempo é o estilo de uma boa redação, isso basta, né? Só colocado em uma banca específica. Então eu acho que isso caiu bastante para mim por terra, de entender que a banca como FUVEST tem seu estilo, tem o que ela gosta, tem o que ela não gosta, ao mesmo tempo de elaborar um tema ou ver uma redação desse tipo, mas ao mesmo tempo o que está ali no fundo não deixa de ser um texto bem escrito, uma boa redação, uma boa argumentação, uma boa formulação de ideias, né? Uma defesa de uma ideia, como qualquer texto dissertativo argumentativo. E isso, pelo menos para mim, foi algo meio inédito de entender que eu poderia usar assim na redação e ser mais eu, assim, ser mais autêntico em relação a isso. Essas duas coisas ficam muito fortes, né, Victor? E na sua redação também, aquela redação famosa que você usa Beyoncé e Jay-Z, não é? No Museu do Louvre, você faz essa alusão, né? E é muito importante porque ali o seu texto é muito coeso, muito coerente, muito consistente na argumentação. Acho que são essas três palavras. Se a gente fosse adjetivar, né, justamente a redação da FUVEST, que você tem que fazer um texto consistente, coeso e coerente. Não necessariamente usando filósofos, não necessariamente usando teorias, né, muito difíceis. Não, você compreender a temática. E um mito que cai por terra, né, de fato, a gente desconstrói mito com conhecimento. E eu acho que você pode falar melhor do que eu, justamente por ter passado por essa prova tão exigente, que é a prova de medicina, que é a prova do vestibular, né, da USP. O que acontece? Ela cai por terra porque o que você precisa fazer diante do tema é que o tema não é abstrato nem filosófico demais. Não é? Você tem que trazer o tema para a realidade, tem que olhar para ele para a concretude. Eu lembro muito bem da sua redação que você fez isso, né? Você faz uma crítica ao atual governo, você traz um videoclipe, que é um videoclipe extremamente importante para a história da música universal, né? Se a gente analisar as camadas que tem nesse clipe, e principalmente a temática, a gente não pode, para sermos didáticos aqui, a pergunta do seu ano foi de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. E aí você usou um videoclipe da Beyoncé para fazer justamente esses paralelos. Então, esse mito caiu por terra. E o que ficou? E o que é aquilo que você aprendeu antes e, de repente, você não se confirmou ao fazer o vestibular? O que se confirmou para você? Acho que a confirmação foi exatamente até os pontos que você trouxe, assim, em relação à parte de coesão, assim, para mim foi naquele momento parecia um risco, assim, até usar, sei lá, um videoclipe de uma coisa que eu não sabia se podia. A gente já tinha tido todas as conversas, eu estava até seguro em relação a isso, já tinha escrito, treinado em relação a isso com outro tipo de conhecimento, de bagagem, de argumentação e etc., mas ali foi a confirmação, depois até que veio a aprovação, que realmente fazia sentido, que a FUVEST era muito mais sobre uma questão de coesão, de autenticidade, de coerência, de clareza, assim, nas ideias, na argumentação, e eu defendi realmente o que eu acreditava, de certo modo, e tentando e buscando ser coeso, argumentando de acordo com o que era o meu conhecimento de mundo, assim, do que eu sempre gostei muito da parte musical, em especial de clipe, da estética e etc. Sempre foi um contexto para mim. Eu usei basicamente os meus próprios conhecimentos. Eu acho que é uma coisa até que eu busco conversar até com pessoas que me perguntam sobre a questão de redação para a FUVEST. Eu acho que a bagagem, a formação sociocultural é muito da pessoa também, né? Não adianta você decorar mil filósofos, etc., se isso não é um conhecimento adquirido seu, não é uma bagagem sua que você tem maleabilidade de utilizar para argumentar alguma coisa, de defender uma ideia, uma tese de forma coerente. Então eu acho que isso pelo menos confirmou para mim nesse sentido de, se você tiver essa sua bagagem, se você tiver essa sua estrutura, se você tiver a sua argumentação pautada em coisas que você de fato acredita, que de fato fazem sentido para você, eu acho que a argumentação fica mais fácil e os resultados vão vir, assim, de certo modo, que foi o que aconteceu, pelo menos. Que aconteceu, e sua redação realmente, como você gosta muito de música e videoclipe, analisa muito, né? No seu canal você faz as análises de videoclipe, de música e tal, coisas maravilhosas, né? Coisas maravilhosas.
E realmente, você repetiu aí uma palavra que é fundamental, não é? Que é a questão da autoria, né? O estilo próprio, a autoria, bagagem cultural, a sua bagagem, o seu, né, sua formação sócio-histórica, sociocultural, isso você pode levar para a redação. Isso é ser coerente consigo mesmo. Afinal de contas, quem está prestando vestibular é você, e não é um robô, não é uma máquina, né? Exatamente isso. A tua fala me traz muito a redação do Leonardo. Daqui a pouco a gente vai perguntar para o Leonardo. E o Leonardo fez uma redação muito fantástica, né? Este ano de 2021, cujo tema foi Se o Mundo Está Fora da Ordem, foi uma pergunta. O Leonardo não trouxe, nem citou nenhum teórico, nenhuma teoria assim frisada, marcada, né? Colocando, ó, segundo tal autor ou tal autora, ou algum verso de algum poema ou de alguma canção. Isso realmente foi pela questão da coesão e da coerência. Mas tem um cara aqui, entre nós três aqui, que é o Ian Robert, que ele tem um domínio, né, do entendimento da redação que é interessantíssimo, não é? Ian, para você, o que se confirmou na redação da FUVEST, que é aquilo que você já estava estudando, olha, se confirmou, e aquilo que não se confirmou, falou, opa, peraí, não é bem assim, passei pela faculdade, passei pelo vestibular, fiz a prova, e aquilo lá não era algo legal, não se confirmou, e aqui se confirmou. São essas coisas que o Vitor trouxe mesmo? Fala pra gente. Mas, tipo, hoje eu olho com muito mais, assim, tipo, mais de maturidade, assim, sabe? De, tipo, não pensar assim, então, ser tão quadrado, assim. Eu usei o mito do Asclepio para falar sobre a importância da ciência na modernidade, né? E aí eu tava com aquela coisa da metáfora, mas aí eu lembrei, aí hoje, essas semanas, um tempo atrás, eu tava lembrando do Trindade, né? Que ele foi um professor meu de redação e português no IF, e ele corrige sempre uma das questões da FUVEST. E aí eu lembro de ter feito um texto com ele há um tempo atrás e ter tirado um 10 assim com ele, assim. E aí eu lembro de, tipo, não ter feito um super texto, mas ter feito um texto coerente, com muitas camadas, um texto que conectava as partes do texto, não um texto que era separado, com a coisa minha, assim, tipo, era sobre o texto do Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. E assim, tipo, hoje eu vejo com muito mais clareza, assim, uma prova. Não é aquela prova que vai cobrar se seja o super maravilhoso, né? Não é mística que nem o Vitor falou, né? Mas é bem pé no chão, assim, mais do questão do candidato, né? Ela vai querer, ela tem as suas preferências, mas ela gosta de um bom texto. Total, né, Ian? Essa coisa que você falou do professor Trindade, dei aula junto com ele, né, no Instituto Federal de São Paulo, né? Querido, maravilhoso professor Trindade. E justamente essa coisa de ser mais pé no chão. Você disse a expressão pé no chão, né? Ser coeso, coerente, consistente é ser pé no chão. Mas aí você disse também, mas você jogou aí também que o seu texto estava acima da média, assim, porque estava dialogando com o conto do Machado de Assis ali, né? Que é o conto Pai contra a Mãe, que é um dos contos, assim, onde tem camadas e camadas de violência, muitas violências dentro desse conto. Magnífico, maravilhoso. Quem não leu esse conto, pelo amor de Deus, não pode passar, né, o ano sem ler Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, que é um conto absurdamente fantástico. Mas sim, é mais pé no chão. Mas o mais pé no chão de todos, então, aqui vai ser o Leonardo Olímpio, né, Léo? O que você fez na redação deste ano da FUVEST 2021? Você foi muito pé no chão, ao mesmo tempo que você trouxe alguns conceitos ali que já tinha trabalhado durante a sua formação. Como que foi isso, Léo? Você tirou 9,5 na redação, 48,5, Leonardo Olímpio. Como foi isso? Como foi fazer essa redação? Né? Você estava seguro? O que se confirmou? O que não se confirmou para você agora, que você é universitário, agora que você faz medicina na USP Pinheiros? O que se confirmou? Mesma coisa que o Vitor, mesma coisa que o Ian? Ou há alguma novidade? O que se confirmou para você, meu caro? Bom, prof, eu acho que olhando agora, né, depois que a gente passa, a gente acaba tendo esse olhar mais crítico e de confirmação mesmo que o que a gente estava trabalhando, estudando, estava no caminho certo. Eu concordo com
tanto com o Vitor como o Ian, tipo, a minha redação foi assim, pé no chão, na questão de não trazer esse repertório explícito, né, tipo, de filósofo e teoria, mas eu tinha, assim, enquanto vestibulando, né, no cursinho, essa preocupação com esse mito da redação da FUVEST, e o que me ajudou nessa parte foi a cartilha, né, então eu pude ler a da 108 bastante os textos, e ao mesmo tempo que eu tinha ficava surpreso com umas redações assim muito criativas, que tipo falava, meu Deus, tem que ter um dom, mas redação é isso, tipo, ter essa sacada, criatividade na hora. Então eu tinha essa preocupação, mas daí a maioria dos outros textos era assim, tipo, esse texto coeso, coerente. Então o que eu consegui colocar na minha redação foi muita coisa tipo da técnica, né? Então você fazer nos 4 parágrafos tipo uma tese, essa parte técnica da redação, de você desenvolver essa sua tese e comprovar com a realidade. E isso era uma coisa que você sempre me falava. Então, tanto nesse tema do mundo contemporâneo, né, tá fora de ordem, era uma questão que aí você sempre falava tipo, do presente, né? Então, trazer concretude, exemplo. Então, foi que me ajudou. Esse tema tinha no blog, né, do Redação de Dialogia, do Capitaloceno, que foi o que eu mais usei. E uma coisa que eu percebi também, que se confirmou nessa redação, é que tanto em 2019, 2020, 2021, a FUVEST poderia esses temas caírem tipo esse ano. Por exemplo, é muito uma crítica assim, né, que quer saber da sua visão de mundo. Então, tanto a importância do passado e a importância da ciência, como que eu posso dizer, essa tendência tipo do governo e tipo do capitalismo também, de você revisionismo histórico, ou de você instrumentalizar a ciência. E então foi o que eu acabei usando na minha redação de 2021, entendeu? Eu acho que esses então foi essa então foi uma observação, desculpa, Léo, foi uma observação da realidade. Então você conseguia ver essa coisa do revisionismo, a questão do negacionismo, essas questões que estão flutuando e pululando na realidade. Você conseguiu ver dentro do tema que o mundo contemporâneo está fora da ordem. E aí você viu, pelo que você falou, você viu que havia uma coerência, a FUVEST não ia sair muito disso. Então você não precisava esperar uma coisa tão filosófica, tão fora, né, tão abstrata. Você tentou sempre buscar, na realidade, uma explicação, um conceito, uma concretude, e até usou o Capitaloceno, né? Você usou bastante o Capitaloceno, que não estava na coletânea, mas você já tinha visto, já tinha discutido, já tinha feito redação, já tinha se preparado. Então havia um caminho de segurança, né, Léo? É isso? É isso aí. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa bagagem de espírito crítico, né, da realidade, eu pude colocar isso com a técnica, né, de você ser coerente, fazer uns períodos mais coesos e tudo mais. Mais curtos, né? Não, você escreve muito bem, Leonardo. Seu texto ficou exímio, né? Alto padrão, né? Os 3, né? Pelo amor de Deus. Eu estou aqui com 3 caras, 3 figuras, assim, inspiradoras, né, dentro desse processo todo. Tem mais perguntas aqui para a gente, tem várias perguntas nessa conversa boa nossa aqui. O Leonardo falou da cartilha. Vitor, você acompanhou as cartilhas também, foi uma das primeiras turmas, né? Acho que a turma 106 foi uma das primeiras turmas a produzir uma cartilha. Os estudantes da medicina, tanto da Pinheiros, ou quanto Bauru, ou quanto Ribeirão Preto, estão pegando as redações, né? Aí eles recolhem as redações e as notas e fazem uma cartilha tanto de redações quanto das notas de ampla concorrência, escola pública, PPI, para mostrar quem foi o primeiro, quais são os índices de aprovação, né? O que a gente precisa para colocar ali. A questão do Léo falar assim, olha, a cartilha ajuda muito.
Vitor, a gente que anda trabalhando com vestibulandos de todo o país, a gente incentiva, né, as pessoas a lerem essa cartilha feita por vocês, né, estudantes da Pinheiros aí. Nossa, como vocês ajudam os estudantes no país, hein? Quanta generosidade e também quanta transparência traz para o processo seletivo da FUVEST. O que você acha dessas cartilhas, Vitor? Te ajudou também ou vem ajudando mais agora que você vem trabalhando com os alunos do país todo? Eu, particularmente, não tinha conhecimento até no meu próprio ano sobre a questão das cartilhas, mas que com certeza teria me ajudado. Eu lembro até que eu li bastante, até eu acho que o movimento das cartilhas foi porque a própria FUVEST disponibilizava as melhores redações no site, né, no passado, e foi bem o ano, acho que, de transição que eles tiraram essas melhores redações, então a gente tinha até uma questão de onde se guiar para entender o que era um texto com técnica, um texto bom. E aí, quando eles retiraram, ficou meio que a cargo dos alunos. Eu não sei se foi a 106 a primeira ou a 107, que seria a minha turma, que foi a primeira. Eu lembro que, pelo menos na minha turma, foi em maior peso, teve maior aderência, e a partir da 108 mesmo, que é a do Ian e a do Leonardo também, o pessoal começou a todo mundo, de fato, mandar e preencher, mandar as redações, buscando democratizar mais essa questão da educação. Eu sei o quanto isso ajuda até de conversar tanto com eles em relação a entender a técnica mesmo, é uma fonte de estudo de certa maneira, ou até mesmo sobre apresentar conceitos até de bagagem mesmo, às vezes não só a técnica de redação, mas também de uma formação, alguma coisa interessante, até o próprio clipe que eu citei, até a própria citação do Ian, o próprio conceito de Leonardo. Todas essas questões formalizam muito para eles e ajudam muito outros vestibulandos nesse processo de formação de bagagem sociocultural, ou até mesmo de técnica de redação, como fazer um bom parágrafo, o porquê essa redação é boa, porque ela não é boa, o que ela poderia ter de melhor, ou porque ela é excelente. E a gente pega um material de primeiríssima qualidade, né? Então, são pessoas que foram aprovadas, talvez hoje no vestibular mais concorrido, e talvez, entre aspas, mais difícil do Brasil. Então, eu acho que é um material muito rico, de extrema qualidade, assim, para o pessoal levar em consideração para treinar, para estudar, para conseguir se preparar para atingir o sonho de muitas pessoas, que é, de fato, medicina dos Pinheiros, ou até mesmo outros cursos na própria FUVEST, ou até mesmo para o Enem, se a gente for pensar outras faculdades. Essa cartilha ajuda demais, ajuda demais. Ian, a cartilha, você chegou a ver a cartilha do ano anterior? Porque a sua turma fez um trabalho de cartilha maravilhoso, hein, Ian? Essa turma 108 deixou uma cartilha prontinha aí para a turma 109, e a turma 109, vou elogiar, viu, turma 109? Que cartilha, que bem feito, né? Elogio a cada um dos alunos, dos estudantes, das estudantes que participaram desse processo de formulação dessa cartilha. Essa cartilha democratizando o conhecimento, o saber de altíssima qualidade, uma cartilha que está disponível, a gente vai colocar aqui no Redação de Biologia também, né? Aí embaixo desse podcast a gente vai colocar o link para essa cartilha, para você ter acesso às redações e acesso às notas. Como que foi para você, Ian? A questão, usou a cartilha do ano anterior, esclareceu, ajudou ou não? Então, Fabrício, eu queria falar que, tipo, eu vi muito do trabalho, foi a Micaela que fez da minha turma, e ela trabalhou bastante, ela e outros dois meninos, e, tipo, trabalhou bastante. Ela fez um Insta, não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem o Fabrício, o Desempenhos Med, que aí, tipo, ela Sim, claro, seguimos, Redação de Energia segue Micaela Desempenho Med, com certeza. Então, ela criou essa cartilha aí, pegou cartilha do Brasil inteiro. Ela se empolgou e, tipo, virou febre, né? A 109 agora segue o caminho aí das cartilhas. Das cartilhas. Você teve cartilha a turma do Vitor Froza não fez cartilha para vocês, deixou vocês na mão, vocês ficaram a ver navios. Eles fizeram uma cartilha assim, só com as notas, né? Não tinha as redações, né? Isso já ajuda. Então, poxa, ajudou pra caramba. Eu falei, tipo, eu vi as notas assim, aí você já tinha como saber, assim, ó, preciso ir em tal coisa melhorzinha. Português era no dia que você não podia deixar. Então, mas ainda não tinha as redações. A Mica botou as redações, aí deu uma encorpada bem bacana. Nossa, que trabalho maravilhoso. Parabéns para ela. A gente tem que falar dos nomes dessas pessoas extremamente competentes, dedicadas, estão ajudando a democratizar o conhecimento aí.
Leonardo, mas então você foi o maior beneficiário aqui, né, da questão da turma 109, porque você falou para mim já sobre seu método de estudo, e aí a gente vai perguntar para o Vitor Froza, que é um estrategista de prova, junto com a Suzane Ribeiro, lá no Exame de Questões, e aqui também no Redação de Biologia. Leonardo, você pegou os índices dos anos anteriores e grudou na parede para estudar, Leonardo? Foi isso mesmo que você fez? Você viu, né, prof? Contei no podcast. Foi isso mesmo. Tipo assim, essa questão da mística, né, do vestibular da FUVEST, eu acho que ela tem um impacto, assim, na nossa confiança, né, de vestibulando. Então, tipo, acaba tendo uma crença limitante, tipo, se a gente não tem acesso, né, aos dados objetivos assim, fica só essa mística e, tipo, acha que tem que gabaritar. Então, algumas coisas a gente consegue refutar, né, e entender melhor o processo. Então, eu não cheguei a ver a 107, mas a 108, tanto as notas do Enem como a da FUVEST, eu tinha na parede. Então, tinha ali como meta, que era um ritual mesmo de ficar vendo e nos simulados tentar alcançar aquilo, melhorar cada área. Eu também não tinha conhecimento dos pesos, né, para entrar pelo Enem, então isso tinha na cartilha, essa questão do edital mesmo, vindo dos alunos, acaba tendo bastante influência. E eu acho que os depoimentos também foram muito bons para mim, assim, no sentido de eu me identificar que não tem um perfil do aluno da Pinheiro, sabe? É um negócio muito diverso, tipo, tanto nos depoimentos tinha quantos anos de cursinho, então aquilo era muito variado. Gente que já tinha outras graduações, então estava tipo um pouco mais distante daquela rotina do vestibular. Então tudo isso foi muito legal, porque eles falam, a FUVEST é sim exigente, mas tipo, é possível, o tempo de prova no primeiro dia é mais apertado, tipo, essas percepções individuais que no todo acaba ajudando bastante. Eu só queria falar aqui uma coisa que foi muito legal desse ano, da 109, que tipo, a gente vai aprendendo, né? A Mica também ajudou bastante a gente, os calouros, então isso é muito legal, que foi colocar a evolução das notas. Então, o nosso desempenho nos anos que a gente não passou. Então, eu acho que isso vai dar uma coisa muito boa para quem está prestando. Então, tem gente que presta FUVEST há 7 anos e conseguiu esse ano, entendeu? Então, eu saí tipo de 58 pela primeira vez, e daí o ano passado fiz 77, fiquei antes do corte. Então, essa parte da evolução das notas tá acho que muito positiva, assim, para os vestibulandos acreditarem, sabe? Não, fantástico, fantástico. Esse trabalho, assim, essa cartilha deve ser feita, deve ser lida com todos os cuidados, assim. A gente está fazendo esse podcast aqui, a gente vai fazer vários podcasts. Já falei com o Vitor para a gente analisar essa cartilha com uns detalhes, que ela é muito bem feita. Durante anos, Vitor, só respondendo uma coisa que o Vitor levantou aqui, no ano de 2013, Vitor, foi o último ano, para quem acompanha a FUVEST, foi o último ano que a FUVEST publicou as redações modelo, não as redações nota 10, nem redações nota máxima, mas redações modelo. E naquele ano, 2013, como foi o último ano, eu lembro que das 28 redações publicadas, 12 redações eram redações dos meus alunos ali, redações modelo. Eu conhecia 12 pessoas das 28 redações colocadas ali. Naquele momento, eu tive a certeza, né, de que o método do Redação de Biologia estava funcionando plenamente. A gente já tinha essa certeza porque a gente aplicou isso dentro de um cursinho de alto rendimento, que é o que mais aprova em Medicina Pinheiros até hoje. Antes eu aprovava 10 e ele chegou a aprovar 75 pessoas, né, até o ano que não tinha as cotas, mas ainda assim é o cursinho que mais aprova ali na Medicina Pinheiros. E o método é o método de redação, de composição, de estrutura, de coesão do Redação de Biologia.
E aí, vindo as cartilhas, essas cartilhas deram para a gente também uma outra confirmação por parte de vocês, dos alunos, dando transparência, porque o próprio vestibular da FUVEST, qual é o problema? Você vai lá no edital e você não encontra a questão da gradação das notas. Você encontra só o que é cobrado, né? A estrutura, a questão da linguagem, a questão do conteúdo, mas não a discriminação das notas. Então, precisava disso, ainda precisa, mas vocês já sabem, porque quando você analisa a redação, você já sabe que o que está sendo cobrado ali é consistência, coerência, coesão, não é? E articulação com a realidade, concretude, autoria. Muito das redações desse ano de 2021, as redações com maior nota, maior índice, foram aquelas redações que responderam a pergunta diretamente. O mundo está fora da ordem? Primeiro, respondeu o que é a ordem. A redação do Leonardo Olímpio responde justamente o que é essa ordem. Ele vincula essa ordem com a ordem neoliberal, né? E ele diz que é preciso superar essa ordem. Se está fora da ordem, sim, né? Ele vai lá para uma tese muito clara logo no primeiro parágrafo. Mas, Vitor, parece que essa coisa de a transparência e esse relato pessoal do Leonardo Olímpio aqui é muito o perfil que você indica para os alunos, né, Vitor? Quando você vai falar de estratégia de estudos, é mais ou menos isso? É por esse caminho ou eu estou enganado? Porque você indica para eles, olha, foca nisso, coloca na parede. Como que você faz? É justamente isso, Fabrício. Eu acho que o Leonardo falou uma coisa muito interessante, que é a questão da história, né? Então, a gente vê evoluções de forma diferentes, né? Então, ele teve uma história, ele conhece outras histórias da 109, a 108 tem outras histórias, a 107 são outras histórias. São pessoas que têm cada um a sua base, a sua formação, a sua bagagem, a sua estrutura familiar, a sua estrutura pessoal, a sua estrutura intelectual, várias histórias que, de certa forma, enfrentam a mesma prova, enfrentam o mesmo vestibular, ou até que compartilham os mesmos sonhos com outras pessoas, né? Então, quando a gente se preocupa com o método de estudo, com uma estratégia, assim, de prova, a gente tem que claramente levar também essas particularidades em conta, né? Porque as histórias são diferentes. Então, desde o estudo para o vestibular mais técnico, por assim dizer, das matérias português, biologia, matemática, a gente fala de uma estrutura muito pautada no que é dele, né? Do que é da história daquele candidato que é particular. Então, não é candidatos, é Leonardo Olímpio, é Vitor. São pessoas que, de fato, têm essa bagagem e precisam, de certa maneira, evoluir para o nível de uma prova ou chegar naquele patamar para ser aprovado em um efeito de concorrência, querendo ou não, que exige o vestibular. Mas é a partir daí mesmo que a gente vê também 3 redações que, querendo ou não, foram para argumentações ou modelos de argumentações diferentes, com alusões diferentes, né, com histórias diferentes, e ao mesmo tempo foram técnicas, foram metódicas, desenvolveram um método, em especial até com ajuda, claramente, do Redação de Dialogia nos nossos casos. Então, eu acho que o vestibular exige método, exige técnica, e ao mesmo tempo a gente tem que treinar e a gente tem que se preparar para esse caminho. Não tem como, né? Não tem como a gente deixar de lado a técnica, a ciência, né? A Redação de Dialogia ele se baseia no empirismo, na questão empírica, na técnica, na concretude, né? Olha, isso deu certo, como que dá certo, por que deu certo, essa estrutura, a questão da linguagem e tudo mais. Quando a gente fala dessa estrutura toda, né, e as modificações também, né, eu acho que o perfil de vocês é um perfil diverso, são 3 pessoas totalmente distintas, né, Ian Robert, Leonardo Olímpio, Vitor Froza, são pessoas distintas dentro do mesmo curso, dentro da mesma faculdade, em turmas distintas. E o Léo falou uma palavra e você usou, o Leonardo usou a questão de uma expressão que é trajetória pessoal, né, olhar a trajetória pessoal. E você usou a expressão história, né? Cada um tem a sua história, né? Essa coisa de o rendimento, as histórias aqui são diversas, a gente já fez um podcast com cada um de vocês. Ian, mas você entrou, né, justamente na faculdade de medicina, sendo um garoto negro da periferia, de Perus, não é? Como que é isso? Qual é esse universo? E como que você está vendo essa diversidade, essa democratização do conhecimento, dos saberes dentro da faculdade hoje, para você,
que você encontrou lá dentro? Um universo muito maior do que se imaginava ou um universo ainda limitado por algumas coisas? Olha, Fabrício, eu tô vivendo um momento interessante, assim, cara, porque eu sinto que a gente tá em transição. Então, tipo, a velha guarda da Pinheiros, ela tá ali ainda, mas tá chegando gente nova. E essa coisa da trajetória que o Léo falou é muito interessante, assim. Eu não sei se ele já teve oportunidade, mas, tipo, de ver que a cara do aluno da Pinheiros tem mudado bastante. Tipo, se antes você tinha aquele padrãozinho do aluno de São Paulo que fez cursinho, que estudou nos colégios mais caros de São Paulo, hoje já está um pouco diferente, assim. Então, tipo, a gente senta na mesa, eu consigo sentar na mesa com gente do Piauí, do Amazonas, de Manaus, de Minas Gerais, tem bastante gente, da Bahia. Então, tipo, com essa coisa de você deixar os alunos de escolas públicas, do SISU, entrarem para o vestibular da USP, fica uma coisa muito rica, assim, sabe? Tipo, é uma coisa realmente eu não sei. E aí, tipo, você fica no embate, assim, de uma geração nova que chega com uma experiência diferente da dos professores, né? Com com a gente, né? Assim, e vive muito mais a E, realidade do povo brasileiro, assim, de povo verdade. brasileiro, essa mistura maravilhosa, essa diversidade. E é a diferença que faz a democracia, não é? E a diferença de saberes, não saberes, como diria a própria Hannah Arendt, pensadora judia alemã, ela falou assim, o maior isolamento é cercar-se daqueles que pensam igual a você. Então, é você, para fugir desse isolamento, você tem que pensar com o diferente, conviver com o diferente. Essa diversidade é fundamental para o saber, para o conhecimento. E essa divisão democratizada que vocês fazem, que é muito importante. Mas nessa trajetória, Leonardo, você, da 109, é a turma mais dividida, né? Você falou que o número de aprovados de escola pública e de escola privada na 109 está 50% a 50%, não é isso? 88 para 1 e 87, as vagas são 175 vagas por ano, e parece que na sua turma é aquilo que atingiu 50%, né, de escola pública e escola privada. Isso é um marco histórico, né, Léo? Você vê isso na sala de aula, vê isso na sala de aula não, né? Na sala EAD, na sua aula EAD, né? Porque você não teve contato ainda com todos ao vivo. A gente está num momento de pandemia, grave de pandemia. Como que é isso, Léo? É isso mesmo, prof. Eu acho que foi tá sendo, né, igual o Ian falou, essa questão da transição, né, da divergência e tudo mais, mas da pluralidade mesmo. Então, muito feliz, é muito positivo esse 50-50, né? É uma coisa que já se tem, que é muito incrível de ver, que quem entra de escola pública está ali no mesmo nível, consegue acompanhar a questão das aulas de uma forma assim, sem distinção, com muito mais, às vezes, ousadia, assim, né, de participar no EAD, de questionar. Então, isso é uma coisa muito, muito legal, porque mostra que a falta, né, tipo por exemplo, de você frequentar um cursinho caro de São Paulo, você precisa, querendo ou não, correr atrás de outras formas. É muito legal ver nas reportagens aí, tipo, que tem de superação, apesar da gente não poder romantizar isso, ver os colegas assim de todos os lugares do Brasil é muito bom, é muito legal. A gente percebe agora pelo sotaque, né? Quando abre o microfone é muito, muito legal. E nessa parte de trajetória de estudo, igual o Vitor estava falando, de história de cada um, eu acho que uma coisa muito boa dessa cartilha da 109 foi esse desempenho cruzado de FUVEST e Enem. Então, eles pediram para a gente colocar quem passou pela FUVEST, como é que foi no Enem, e quem passou pelo Enem e prestou a FUVEST, como é que foi. Eu acho que isso também é um dado muito relevante, porque são provas bem diferentes. Então, o SISU está sendo uma porta muito grande assim para aumentar a pluralidade na Pinheiros, é muito legal, mas tem que também entender que são provas diferentes. Eu, pelo menos, não fui tão bem no Enem assim, não ia conseguir entrar, não.
Olha que interessante, né? Como o desempenho pessoal e a trajetória, ela é distinta, né? No vestibular e para o Enem, né? Você tem lá a FUVEST e o Enem. É a mesma pessoa prestando querendo uma vaga, ou conquistar uma vaga na mesma universidade, só que são processos e caminhos diferentes. Então, você se adaptou mais para uma prova, com uma prova, do que outra. Isso acontece muito, né, Vitor? Está caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, para a nossa conversa, para essa conversa aqui maravilhosa, mas é diferente, né, Vitor? Quando você vai montar uma estratégia para a FAMERP, por exemplo, ou uma estratégia para a Unicamp, ou uma estratégia para o Enem, são estratégias distintas, né, Vitor? Você tem que ter uma técnica diferente, né? A questão, os estudos, o conhecimento é o mesmo, mas para preparar para a prova, né? Isso que eu estou falando, né? Porque a gente está aqui, tem tanta coisa para a gente conversar, mas a gente ia falar da segunda fase. E a segunda fase, eu fiquei olhando a cartilha ali, como a segunda fase, meus queridos, como a segunda fase separa, né? Distingue, impressionante. O primeiro colocado, por exemplo, de 2021, né? O índice de português, ele ficou ali com o índice de português um pouquinho acima do seu, né, Leonardo? Um pouquinho acima do seu, né? Eu acho que a redação ele tirou 50 de 50, você tirou 48 de 48,5 de 50 na redação, mas você fez uma prova de português maior, né? Você fez 88 pontos, quase ali, só teve uma pessoa que tirou 88,5 acima de você, você foi a segunda maior nota do português, a gente treinou para isso, né? E ali, mas também na questão do índice do Leonardo, na questão de exatas, o índice ficou abaixo dos 30 primeiros ali, né, Leonardo? Eu vi esses índices também, então foi a segunda fase de português que colocou lá em 9º lugar. Agora, Vitor, a questão dessa trajetória das pessoas e principalmente essa coisa de a gente olhar não só as cartilhas, não só... Vamos olhar para as estratégias. Como que você costuma falar para os alunos estratégia de prova, Vitor Froese? Varia muito, né? Então, esse ponto que você levantou sobre a questão do Enem, da FUVEST, FAMERP, Unifesp, todas as provas têm características muito particulares e muito peculiares que envolve também a trajetória e também a questão própria, assim, do estudante, né? Eu me identifico muito com o Leonardo, o meu foco nunca foi o Enem, por sinal, e não era uma prova que particularmente eu ia bem, não era uma prova que eu tinha familiaridade, não era uma prova que eu gostava, assim, sendo bem sincero, eu tinha um perfil mais conteudista que me aproximava muito mais da FUVEST. Então, para mim, se eu tivesse que ser aprovado via Enem, eu também imagino que seria um desafio, assim, particularmente. Então, quando a gente fala sobre prova, a gente tem que pensar também na questão do sonho do próprio aluno, né, do sonho do estudante, onde ele quer, e também em relação a quais estratégias ele vai ter que ter em relação a isso. Uma preparação para o Enem e uma preparação para a FUVEST diverge bastante, né? A própria questão do que você comentou em relação à segunda fase é muito importante. Isso desde os primórdios aí da FUVEST, português é o que aprova, né? Sempre foi uma máxima que muita gente fala, justamente porque é bem verdade. Geralmente, segundo dia, as pessoas vão bem, elas vão numa nota bem similar, não vai uma coisa muito aleatória, uma diferença muito brutal, muito grande, e português faz muita diferença, em especial para o pessoal. Tem muita gente muito técnica e muito cientificista, assim, que quando vai para uma parte mais de linguagem, de própria tratativa, assim, do português, tem um pouquinho mais de dificuldade, e com isso acaba sendo eliminado e tal, ou acaba não ficando no nível da concorrência, que principalmente tem valorizado muito mais o português, em especial, até nas próprias bancas da FUVEST, uma coisa até que eu costumo falar também da questão da interpretação de texto, da parte gramatical muito mais presente na FUVEST. O ano passado, na segunda fase, teve uma questão inteira de gramática, coisa que nos últimos anos, se fosse pegar os últimos 5 anos, você ainda via um contexto de gramática, mas era em um item, geralmente, um item de algumas questões, não uma questão inteira. O ano passado a gente vê isso, a volta também da literatura de questões de verificação de leitura, né? Leitura básica, tipo de enredo, coisa que também não era muito comum em provas mais antigas da FUVEST. Então, tem uma variação de estilo que você tem que se preocupar e também ir atrás de ter uma preparação específica para cada uma das provas. É claro que você pode se preparar para Enem, para FAMERP, para FUVEST, o que for, mas sabendo de cada uma das particularidades dessas bancas, né?
Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. O Leonardo falou uma coisa fundamental, e você também complementou, que a questão do nível de exigência de competição é alto. A gente não está aqui para romantizar esse processo seletivo, pelo contrário, a gente está aqui para esclarecer, deixar ele cada vez mais real. A gente está tentando desromantizar, a gente está olhando para ele, olha, é sim, se você escolheu a Faculdade de Medicina na Pinheiros, é um vestibular exigente, e você está na questão da competição, e a competição é por décimos. A prova de português é aquela que é cobrada, vocês três sabem muito bem disso, não é? É importantíssimo a gente analisar as questões de segunda fase de português, exercitar isso, ter pessoas técnicas para acompanhar, porque não é simples assim. Depois que você pega o fio da meada, né, Leonardo, né, Vitor, né, Ian, a gente fez as segundas fases, eu fiz um trabalho específico com vocês três, né, para a gente ter essa segurança para a segunda fase. E aí, mas se você olhar, por exemplo, só vou pegar a cartilha de 2021, você vai ver que a nota média dos aprovados na Pinheiros, ali da ampla concorrência, vou pegar ali, é 93 pontos de 100, do segundo dia, que é o segundo dia que é as específicas, né? O que acontece? Tem duas pessoas tiraram nota máxima de redação. 2 pessoas. Uma pessoa tirou nota máxima desse segundo dia, que é de exatas, ciências da natureza e tudo mais. Uma pessoa. Também uma pessoa que passou na Pinheiros fez 90 pontos na primeira fase, mas nenhuma pessoa gabaritou a prova de português. A nota mais alta da prova de português, dos estudantes mais competentes e competidores, foi 88,5. O Leonardo fez 88. O que acontece? É isso que o Vitor acabou de falar. A estratégia da prova. A prova é feita, ela tem um padrão, mas ela sempre traz uma variação pequena, mas traz. Então você tem que estar treinado. Tem que estar treinado para fazer o melhor rendimento possível. Não é? Bom, chegamos aqui, né? Mais uma parte aqui, o finalzinho do nosso podcast, dessa história boa, dessa conversa boa com esses 3 caras que passaram na Medicina Pinheiros. Ian, Léo, Vitor, vamos se despedir? Alguma coisa que nós esquecemos de falar? Vamos começar pelo Ian. Ian, esquecemos de falar de algum detalhe o qual você gostaria de propor aí? Eu tenho uma pergunta provocativa para você, mas eu lanço essa pergunta para o final. O que é que eu lance já agora? Você que me fala. Eu vou fazer, então, a pergunta já provocativa. Ian, lança agora. Essa coisa de... Você falou de um mundo em transição, em transformação. De fato, nós estamos vivendo... Quem não entendeu que o mundo está em transformação, em transição, é que não entendeu nada ainda. Não é? A gente está num mundo em transição. E aquela estátua do Dr. Arnaldo na frente ali da casa de Arnaldo é uma coisa que está trazendo questões para dentro da faculdade de medicina, né? O busto, aquela estátua ali, porque ele era um dos patronos da Sociedade Eugenista Paulista, né? Brasileira, entre outras coisas. Como que vocês estão vendo essas transições e como está sendo essa polêmica ali com o busto da casa de Arnaldo? Só para a gente aquecer aqui um pouco a nossa conversa no final. Como está sendo para vocês? Você quer esquentar, hein, Fabrício? Quer esquentar. Não, o que a gente tem observado é reação, né? Reação de uma galera que sempre teve no comando e agora começa a perder um pouco de espaço e começa a querer disputar esse espaço. Então, os professores, eles têm um busto, têm uma representação de um modelo de sociedade, né, branca, europeia, no padrão deles. Nos hospitais você enxerga isso. Se você for nos hospitais grandes, você vai enxergar claramente uma segmentação por raça, por cor, por renda. E aí a gente tem observado isso na faculdade como reação dos professores da comunidade médica em cima dos alunos. Assim, eu sinto isso. Assim. Perdão, pode falar aí. Pode falar. Mas aí os meninos vão poder falar também. O Vitor teve um pouco mais de experiência, assim, talvez ele conte mais histórias, assim, né? Deve ter mais histórias para contar. Mas tá interessante, o médico bolsonarista, ele é real, ele existe, ele receita cloroquina e briga por ele ainda, né? Mas tudo bem. Meu Deus, né? Não nos esqueçamos, claro, vou fazer um paralelo aqui, muito importante, não nos esqueçamos que o processo de eugenia, lá no começo do século XX,
ele é um processo baseado em ciência, né, e essa questão científica calculada, e também não nos esqueçamos de um detalhe importante dentro do nazismo, né, que 45% dos médicos da Alemanha pertenciam ao partido nazista. Se não fossem os médicos daquela Alemanha, o nazismo nem teria suporte técnico-científico. Não nos esqueçamos também que a solução final foi feita em torno da bioquímica, de farmacêuticos e químicos, para ter um gás letal que matasse pessoas, e foram lá milhões e milhões de pessoas mortas, num pensamento extremamente pseudocientífico, né? Se baseava em ciência, mas é pseudocientífico, né? É a questão da eugenia. Vitor, Leonardo Olímpio, como que tá? Tá fervendo isso lá ou tá tranquilo? Porque essa democratização, porque a democracia é isso, né? Não é um lugar tranquilo, é um lugar de dissenso, né? Não é um lugar tranquilinho. Como que tá? Vocês estão enxergando isso dentro da faculdade, ou tem alguma outra novidade, ou para vocês está tranquilo mesmo? Como que tá? Vamos perguntar para o Leonardo primeiro, depois vamos para o Vitor. Beleza, então, prof. Eu acho que por eu estar há menos tempo, né, e ainda não estar frequentando fisicamente a faculdade, eu não tenha sentido isso de uma forma mais forte. Porém, tranquilo não é para estar, né? Se tá tranquilo, igual você falou, acho que entendeu errado. A transição, ela tá assim acontecendo, mas é muito bom para a gente, tipo, tá sempre ligado e correndo atrás, assim, no sentido da gente defender aquilo que precisa ser defendido, essa questão de, até você citou a Hannah Arendt, então a questão dos médicos, a gente se acostuma, né? Então a gente está vendo isso na pandemia, então a gente, tanto essa reação do Dr. Arnaldo, da comunidade médica, como também às vezes uma urgência de voltar, sair desse EAD para o presencial. É claro que a gente gostaria muito de o mais rápido possível estar estudando, estar na faculdade, mas essa questão das vidas tem que sempre prevalecer, né? Então não está muito tranquilo, não. Não está tranquilo não, né, Léo? Boa colocação, muito pertinente, exatamente. Você chegou agora, queria ver como você está sentindo o clima nessa transição ali, e também, como você falou, parece que eles querem voltar às aulas agora, já em agosto para setembro, né? E aí aulas presenciais. Isso coloca em risco boa parte da população que se recebeu só uma vacina, né? Uma dose da vacina e não a vacina inteira. Vitor, você que tem mais tempo de casa, como que você viu essa mudança dessa molecada chegando, essas transições? É esse caminho mesmo, ou você acha que a coisa tende não para um progressismo, mas para um conservadorismo? O que você acha? A Faculdade de Medicina Pinheiros ainda é o melhor lugar para se estudar e se aprender muito sobre diversidade, cultura, democracia? Né, Vitor? Acho que a gente não tem dúvidas disso, né? A universidade pública é para isso, né? Tem que ser, né? Se não for, tem que ser, mas está sendo. Eu acho que é um processo bem de transição mesmo. Eu acho que o Ian pontuou muito bem. A minha turma, por exemplo, ainda não estava no 50-50, mas já estava introduzindo até o acesso via Enem, já estava introduzindo a questão das vagas reservadas, etc., que para ter essa migração importante e necessária também das universidades públicas. Então, eu imagino que esse embate dentro da Pinheiros ainda vai acontecer por muito tempo. O bus do Dr. Arnaldo foi uma situação, mas que expressa muita coisa, né? O reacionário, o progressista, o passado tradicional, o arcaico e o para frente. Então, eu acho que esses próximos anos até do pessoal que vai acessar Pinheiros vai ter a oportunidade de ver muita coisa bacana e legal, assim, de discussões, de transformações, de modificações, e pelo menos assim, com o meu passar dos anos da Pinheiros, eu vejo que isso tem ficado cada vez mais latente, essa modificação, o perfil, de certo modo, assim, até em relação ao Ian, que já está até desde o ano passado, deve ter visto o pessoal mais velho, por exemplo, de
de outras turmas mais antigos, ou até mesmo dentro da Pinheiros, o quinto, sexto ano e tal, com um tipo de perfil, um tipo de ideal, um tipo de ideia, e o perfil de acesso hoje, e o quanto isso tem modificado, e isso gera consequências, gera embates, discussões que são interessantes e que a gente está acompanhando e vendo como a situação vai se alocar, mas eu acho que tem espaço para tudo isso, assim, querendo ou não, a Pinheiros é um espaço de criação de ciência, sempre foi e sempre será, de certo modo, pelo menos com a estrutura que está hoje. Então eu acho que essa questão racional e científica vai existir, esse embate sempre vai existir, mas ao mesmo tempo a ciência é o que prevalece. A arte da medicina é sobre isso, né? Sobre a ciência aplicada em, às vezes, não curar, mas ao mesmo acalentar vidas. Então eu acho que é a função social do médico, de certa maneira, e a faculdade de medicina em especial tem que ser sobre isso, né? Sobre uma função social. Exatamente, Vitor. Falou bem, falou pouco, mas falou bonito, como diria lá a gente lá em Minas Gerais. É isso mesmo. E a questão, a medicina ela se tornou um lugar de status durante muito tempo, mas a questão é salvar vidas, né? O compromisso social, a questão da generosidade. E vocês representam muito bem esses estudantes. Então, abraço para os três, abraço para a turma de vocês. Vocês estão representando aqui boa parte, né, dos estudantes da USP Pinheiros. E obrigado pela conversa, para os três. Obrigado pela conversa mesmo. Redação de Elogiar agradece. Algum recado final de alguém de vocês? Ou é isso? Então, boa tarde. Ian, agradeço demais. Abração, saudade de você, de a gente conversar, dar risada pra caramba, conversar sobre os vários assuntos de transição, assuntos polêmicos e assuntos profundos, interseccionados, né? Política, sociologia, geografia, redação. Isso é muito importante, literatura, muita literatura, e também a questão de raça e de gênero que a gente tanto se interessa. Obrigado pela oportunidade de conversar com você, Ian. Grande abraço para você. Valeu, professor. Grande abraço para todo mundo. Maravilha. Léo, obrigado por você ter participado aqui, né? Calouro aí, tá aprendendo um monte de coisa e aí trazendo para a gente seus índices e a cartilha. Agradece a sua turma, fizeram um trabalho extraordinário, mas assim, do mais alto que late mesmo, né? Parabéns, mostram os seres humanos que vocês são e mostram a qualidade, né, de ensino e pesquisa que vocês vão fazer mais adiante. Só pela cartilha já dá para ver a qualidade disso. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Leonardo Olímpio. Abraço para você e para a família toda. Valeu, prof. Muito obrigado. Valeu. Foi muito top. Saudade também. E queria agradecer, né? Parabenizar minha turma mesmo, o pessoal que ficou mais ali na produção, coletar os dados e tudo mais. E também deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo, futuros calouros da 110. Vocês estão vendo que a Pinheiros está esse lugar diverso e acolhedor. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. Mensagem maravilhosa. Esse acolhimento é disso que a gente precisa, educação e acolhimento. Vitor Froza, o garoto que voa, agora professor de estratégia de vestibular. Falei para você que você ia se meter nisso, moleque, agora tá lá. Vitor, algum recado para os nossos ouvintes aí do Redação de Elogia, também para suas plataformas? Eu acho que o recado até o Ian e o Leonardo passaram muito bem, mas essa questão de continuarem acreditando, sonhando que vale a pena. É um espaço para quem tem esse sonho da medicina, já acho que vale muito a pena, em especial da Pinheiros. Eu acho que é um ambiente, um lugar que só tem a te surpreender. Então eu sei que a trajetória de muitos é realmente bem difícil, bem conturbado. Eu acho que de todo mundo tem as suas conturbações, mas fiquem tranquilos que o momento vai chegar, a hora vai chegar, tudo vai dar certo e vocês vão viver realmente um sonho, porque não tem como, né? No centro de Pinheiros, uma estrutura daquela, com aquele complexo do HC, não tem como não ser um sonho, assim, é um espaço que vale muito a pena. Então, eu tenho certeza que para os futuros calouros aí da 110 podem ter certeza que vocês vão se apaixonar também por aquele lugar, tanto quanto nós estamos nos apaixonando sempre até então.
Maravilha, Vitor, é isso mesmo, porque vocês disseram palavras aí muito contundentes e importantes, né? Acreditar no sonho, acreditar estudando, a educação salva vidas e a educação modifica as vidas. Não é? Eu aqui, como a educação fez tudo por mim, não é? Tudo, seja da graduação, mestrado, doutorado, os filhos que eu tenho, os alunos, mais de 20 mil alunos que eu dei aula durante os 22 anos de aula de cursinho, coordenando poliedro, etapa, entre outras coisas, ando, né? E aí, dando aula no Instituto Federal, a educação me deu tudo. Então, o que a gente pode fazer é retribuir, e não tem como não se apaixonar pela Pinheiros, aquele HC, não tem como se apaixonar por essa estrutura. Acho que vocês estão aqui representando muito bem. Meninos, agradeço demais, Redação de Biologia fica com esse podcast. Nós voltamos na próxima. Play som, je file déjà vu. O som passa por sua agradece, merci beaucoup. Ela não é briguete, não fica de frente, não é marionete, não fica de frente. Tem que ter amor na manhã, tem que ter amor na mão. Seja onde for na manhã, se não for apanha bom. Tem que ter amor na manhã, tem que ter amor na mão. Seja onde for na manhã, se não for apanha bom. A mais de 1000 decibéis, virado numa bandeira. Já vi déjà vu. O som passa por sua agradece, merci beaucoup. Já vi déjà vu. Já vi déjà vu.